Eu vou falar uma coisa para vocês. Quando eu era do mundo, eu me converti faz 18 anos. Eu e minha esposa, minha filha vai fazer 20 anos agora em dezembro. Meu filho tem 11 anos, faz 12 anos agora em outubro. Eu tenho uma mãe abençoada. Deus me deu uma mãe abençoada, em que ela viu o filho dela se destruindo no alcoolismo. E quando muitos chegavam para ela e diziam assim, ó, teu filho vai ser um Zé Ninguém aqui dentro desse Jordão, teu filho vai ser um malandro, teu filho vai ser um drogado, teu filho vai ser um ladrão, teu filho vai ser um homossexual. Queridos, minha mãe pegava aquela palavra e usava como debalde. Mas minha mãe, quando olhava para mim, eu já namorava com minha esposa, já éramos noivos, na verdade. Minha mãe olhava para mim e, na verdade, isso ela falava depois, quando eu me converti, na verdade, quando ela olhava para mim, ela sentia uma tristeza muito profunda. Porque ela via o filho dela mergulhado num vício do alcoolismo. E certo dia, minha mãe, cansada de ver aquilo, eles, graças a Deus, para honra e glória do Senhor, meu padrasto tinha um bar, mas vendeu o bar, né? E esse bar era o acesso da minha casa. E um dia minha mãe me viu passar embriagado, que eu passei por eles e não conheci. E quando minha mãe viu isso, minha irmã, ela chegou para o meu padrasto e disse assim, Edvaldo, cuida de tudo aí. Ela já é evangélica, cuida de tudo aí, que eu vou subir e vou orar. Não, ela disse, eu vou subir. Ela subiu a escada, deitou na cama dela, virou para a parede, e eu creio, por isso que essa palavra ela mexe muito comigo, e eu creio que a oração que ela fez, da maneira que ela me falou, foi uma oração tão exata e tão direcional a Deus, mas com um coração quebrantado. E ela disse assim a Deus, Senhor, o meu coração se entristece de ver o meu filho nessas condições. E isso, meu irmão, ela falava para mim, ela só falou isso para mim depois que eu me converti. Quase 3 anos depois, 2, 3 anos depois. E as lágrimas caíam dos olhos dela como uma torneira, e encharcava aquele travesseiro. E a oração dela foi muito sucinta, foi muito honesta, foi muito rápida. Mas só que nesse momento, quando ela está virada para a parede, ora com os olhos abertos, ora com os olhos fechados, ela se cala e espera Deus falar com ela, e Deus diz assim para ela, escuta só, mulher, antes dele ser o teu filho, ele é o meu filho. Não falou, Deus não falou mais nada. Minha mãe, ela relatou para mim que depois disso, ela caiu num pranto terrível, mas com um regozijo muito grande. E no outro dia, quando eu cheguei lá para beber, minha mãe só olhou para mim e disse assim, os teus dias estão contados. E eu sei disso porque Deus falou comigo. E se passa o tempo. Não tem como eu trazer uma ministração sobre Ezequias, o momento em que Ezequias teve o seu privado no secreto, no seu quarto, só ele e Deus, não tem como eu ouvir um testemunho da minha mãe, totalmente baseado numa palavra. Engraçado o seguinte, viu, meus queridos? A primeira vez que minha mãe foi ministrada sobre 1 Reis, capítulo 20, eu já estava convertido há mais de 5 anos. Foi a primeira vez que ela ouviu essa ministração. E quando ela ouviu essa ministração, ela chorava muito dentro da igreja, chorava demais. Ela chegou em casa chorando demais, só que nesse momento dela, já não era mais aquele choro de tristeza, já não era mais aquele choro carregado de angústia, era um choro de alegria, de regozijo, da graça de Deus, sobre a vida dela, sobre a vida do filho dela. Deus é tão bom, meu irmão, que ela esperava que o filho dela viesse se converter, num dia de sábado, 29 de julho de 2007. E quando ela vê não apenas o filho, mas a nora, a neta dela, diante de uma palavra, movida por uma palavra. E quando ela ouviu a voz do Senhor, audivelmente, queridos, em nome de Jesus, por favor, acredite, Deus ainda fala de forma audível. Acredite nisso. Não permita que nada nem ninguém venha roubar isso de você. Deus ainda fala de forma audível comigo e com você.
O problema, sabe o que é? É o nosso coração endurecido, aquilo que você falou aqui, meu irmão. Aqueles que não têm um coração endurecido vai ter experiências tremendas com Deus. Mas para isso você tem que estar com o coração quebrantado. Na hora que Ezequias chegou ao seu quarto, ele já estava, meu irmão, com o coração quebrantado a Deus. Mas sabe qual era o problema de Ezequias? Certo dia, Ezequias, a palavra de Deus diz, capítulo 18, para você entender bem, eu não vou ler tudo, porque senão vai se passar muito tempo, para você entender bem o que aconteceu na vida de Ezequias, antes e depois desta palavra, é só você ler 18, 19 e 20 de 2 Reis. Ezequias, meu irmão, a palavra de Deus diz, lá no capítulo 18, que Ezequias era um homem muito temente a Deus. A palavra de Deus diz que Ezequias era um homem muito chegado a Deus. Ou seja, Ezequias tinha uma intimidade muito grande com Deus. E para você ter um secreto, você precisa ter intimidade com Deus. Para você ter intimidade com Deus, isso é originado de um momento secreto entre você e Deus. Sabe uma coisa que Satanás colocava na minha mente, meu irmão, e para a honra e glória do Senhor, destruir isso, diante da palavra de Deus e do direcionamento dele sobre a minha vida? Quando eu pegava, estava em casa, ia para o meu secreto, ia orar, ou louvor, ou não, independente do que, o que você vai colocar, se é calado ou não, se vai ter louvor, se não vai, se vai passar 1 hora, se não vai, se vai ser 5 minutos, se não vai, desde que seja uma oração sincera. Sabe o que é que eu fazia quando eu entrava no meu secreto? Eu fechava a porta do meu quarto. E agora? Eu era aquele intercessor que quando eu ia fazer uma oração emergencial, ou até mesmo pela minha própria família, meus filhos, meus amigos, meus líderes, pela igreja principalmente, eu fechava a porta do meu quarto. Qual era a experiência que minha filha e meu filho tinham dos pais, pastores dentro de casa orando? Nenhuma. Sabe por quê? Nós não orávamos na presença deles. Orávamos em família, na mesa, alguma coisa, alguma festividade, alguma situação, algum direcionamento de Deus, mas nós, quando iríamos orar, fazer uma oração intercessória por algo ou alguém, eu entrava no meu quarto, até a chave eu passava, cara. Até a janela do quarto eu fechava. E ali eu me debulhava na presença de Deus e ia embora. É quando o Espírito Santo de Deus uma vez chega para mim e diz assim, por que tu fecha a porta do teu quarto? Eu entrei para orar, fui lá para o meu cantinho, do lado da minha cama lá, tal, do lado que eu me deito, e o Espírito Santo chegou para mim e disse, por que tu? Eu fechando a porta, já estava fechada, a janela fechada, e o Espírito, na hora que eu me debrucei no chão, o Espírito Santo de Deus disse assim, por que tu fecha a porta do teu quarto? Por que tu estás escondendo dos teus filhos, dos meus filhos, aquilo que eu faço na tua vida? Na mesma hora eu me levantei já chorando, com medo, abri a porta, abri a janela, aí minha esposa lá da pia, porque da pia dá para ver a entrada do quarto da gente, ela olhou para mim, ela viu algo inusitado, algo que eu nunca tinha feito. E ela viu aquele negócio ali, ela não entendeu, meu irmão. E o som rolando, peguei a caixinha de som, levei lá para o quarto para fazer zoada mesmo. E eu comecei a orar, fiz a minha oração, acabou-se. Deixa eu te falar uma coisa. Nesse dia, minha filha não sabia que eu ia para o quarto orar, meu filho não sabia que eu ia para o quarto orar. A minha oração que eu estava fazendo a Deus chamou a atenção da minha filha chegou na porta do quarto, voltou. Aí olhou para a mãe, sorriu, né? Nunca viu isso. Esse tipo de oração nunca vi. Meu filho, acho que Pedro tinha uns 6, 7 anos, 8 anos, chegou e olhou. Aí Pedro é igual a mim, chora por qualquer coisa. Eu sou daqueles que choram assistindo Toy Story com ele, viu? Aí o que é que acontece? Meu filho olhou, quando olhou para mim, com os olhos já cheios de lágrimas, saiu, foi orar lá na sala. Foi orar lá na sala, meu irmão. Algo mudou. Entendeu? Algo mudou, instantaneamente. Algo mudou, foi gerado uma atmosfera totalmente diferente dentro da minha casa. Eu tenho uma cachorra, uma labrador, que até a cachorra, eu falei isso na base um dia desse lá em casa, não foi? Até a cachorra, pastor, eu orando, chegou um momento que eu estava orando tão alto, de uma forma tão eloquente com Deus, que a minha cachorra passou, foi lá para trás, entrou pela área de serviço, passou a cozinha, chegou na porta do quarto, sentou, olhava para, meu irmão, olhava para minha esposa, olhava para mim, olhava para minha esposa, olhava para mim, e eu lá, sem saber de nada.
Isso foi minha esposa falando. Quando a cachorra olhou, se levantou, começou a abanar o rabo, começou a latir. Queridos, vou te falar uma coisa. Essa parte eu aprendi com os meus apóstolos. Os teus filhos é uma extensão do que você é. Os teus filhos precisam saber quem você é verdadeiramente na presença de Deus dentro de casa, não só dentro da igreja. Você está entendendo isso? Amém. Não só dentro da igreja, mas dentro de casa. Isso foi há uns 4, 5 anos atrás. 5 anos. A história mudou dentro de casa. Por uma atitude. A história mudou completamente. E nós fizemos do secreto não mais um lugar individual, pastor. Não mais um lugar onde eu entrava. Não mais um lugar onde eu e minha esposa entravam, mas um lugar onde os 4 entravam. Um lugar onde os 4 aprenderam a entrar na presença de Deus. E fazer daquele lugar verdadeiramente um lugar secreto de buscar ao Senhor. Pastor, mas todo lugar é lugar para eu estar buscando a Deus, claro. Com certeza. Mas eu compreendo, eu acredito que você deve compreender isso. Que existe um lugar particular dentro da sua casa, em que quando você chega naquele lugar, meu irmão, o céu se abre. E se ainda não se abriu, faça-se abrir. Se você não viu ainda o céu se abrir, faça o céu se abrir a seu favor. Porque a sua oração precisa estar com o coração quebrantado. Assim como a oração de Ezequias. Queridos, Ezequias, eu não vou pular as partes aqui que eu anotei, mas só para não pular, verso 3 diz assim: o Senhor, lembra-te, quando a oração de Ezequias, ó Senhor, lembra-te de quem andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro, e fiz, preste atenção, ele diz, lembra-te de que andei diante de ti. E agora ele está dizendo, e fiz o que era reto aos teus olhos. E completa dizendo que Ezequias chorou amargamente. Ezequias, ele precisava, em primeiro lugar, se desfazer de algo da sua vida. Ezequias, diante de ver tanta bênção de Deus sobre a vida dele, Ezequias se tornou um rei soberbo. Um rei egocêntrico. Eu posso dizer assim a você que essas duas características que eu acabei de falar, quando eu me converti, eu ainda carregava. Fomos ungidos diáconos na igreja, eu ainda carregava. Para ser mais honesto, fomos ungidos pastores na igreja, 2011, eu ainda carregava. Mas eu entendia que para algo acontecer na minha vida, eu precisava abrir mão de muita coisa. E uma das coisas era algo chamado de soberba. Só que não era aquela soberba, eu não machucava ninguém, eu não humilhava ninguém, eu era na minha, eu era caladão, gostava muito de amizade dentro da igreja, as minhas amizades é dentro da igreja, com exceção do meu cunhado, do meu padrasto, mas as minhas amizades eu procuro ter dentro da igreja, mas eu precisava mudar algo na minha vida, eu precisava abrir mão de alguma coisa, porque chegava um momento na minha vida, queridos, que eu sabia que algo não andava. Na verdade, eu lutava, mas algo não andava. Era como se algo não contribuísse para, de fato, acontecer aquilo que eu queria que acontecesse através das minhas orações. E quando, vou retornar mais uma vez lá para 2016, e quando chegamos numa terra chamada Guarujá, lá em São Paulo, passamos 9 meses. Deus nos levou para lá para fazer a obra, nós fomos cientes que nunca mais iria voltar para Recife,
quando completamos 9 meses, Deus tratou da mesma maneira que Deus tratou para a gente ir, Deus tratou para a gente voltar. O susto que Deus nos deu para ir foi o susto que Deus nos deu para voltar. E eu confesso a vocês que essa soberba do pastor Alexandre, que muitas vezes era escondida, pouquíssimas pessoas percebiam isso, na verdade, era algo que eu não gostava de deixar de uma forma tão latente, tão visível, mas eu era. Quando eu chego naquela terra, a primeira coisa que Deus trata comigo numa mesa redonda, com 8 pessoas, e a liderança da gente naquele lugar. Aquele líder olha para mim, começa a ler a palavra, e ele disse assim: quando tu estavas a caminho de Recife para o Guarujá, foram 3 dias de viagem, num carro, num Peugeot 207, eu, minha esposa, meu filho e minha filha, e algumas coisas dentro do carro, um Peugeot 207, é uma caixa de fósforo. E a primeira coisa que ele diz assim para a gente ele aponta o dedo para mim e diz assim: na tua viagem, no momento da tua viagem de Recife para cá, a primeira coisa que Deus tratou na minha vida para te enquadrar foi a tua soberba. Pronto, acabou-se. Acabou. Ali eu sabia que eu estava numa UTI, era o tempo terminal da minha vida, e eu disse assim: pronto, ou eu abro mão desse troço, desse mal maligno, ou daqui mesmo Deus vai me sepultar. E o que é que acontece? Naquela mesa, Deus tratou uma enfermidade na minha vida chamada soberba. Sabe o que é você se desfazer de algo, se desprender de algo, completamente, e você vê as coisas começarem a acontecer de uma maneira sobrenatural? Eu vou te falar uma coisa. A palavra é muito gostosa, muito maravilhosa, traz alguns ensinamentos sobre a nossa vida, mas eu vou te falar uma coisa. Você precisa tratar algo na sua vida para que você não descredencie o lugar secreto que você tem com Deus. Você precisa abrir mão de alguma coisa na sua... Queridos, não é só você não. Não é, pastor? Não é só você não. Somos nós, igreja do Senhor, o povo de Deus. Amém, queridos? Amém. Eu não vim aqui para apontar erro de ninguém, nem dar indireta para ninguém. Vou falar assim, nós precisamos abrir mão de algo na nossa vida, para começar a viver aquilo que Jesus Cristo já liberou sobre a minha e a sua vida. Muitas vezes, sabe o que é que interrompe tudo isso? É alguma situação que nós vivemos e que muitas vezes a gente não quer abrir mão. Ezequias, ele decidiu abrir mão. Nós estamos lendo a palavra do Senhor e eu preciso falar isso para você. Sabe por quê? Um maior problema no reino de Ezequias, o reino de Judá, aconteceu, que foi justamente a invasão de Senaqueribe, rei da Assíria, invadiu as 46 cidades que eram vizinhas a Judá, justamente para, por último, atacar Judá. Sabe por que ele chegou e fez isso? Porque Ezequias recebeu no seu palácio uma visita vindo da Assíria. E essa visita justamente entrou dentro do palácio de Ezequias, dentro das terras de Judá, e viu que ele tinha muita prata e muito ouro. Quando Senaqueribe, rei assírio, ficou sabendo disso, sabe o que é que ele fez? Vamos invadir Judá. Mas ele precisava primeiro atacar as 46 cidades que eram as fortificações de Judá. E quando ele faz isso, Senaqueribe envia 3 homens para ter com Ezequias. Sabe o que é que Ezequias faz? Com a notícia de que iria ser invadida, sabe o que é que Ezequias faz? Separa 30 toneladas de prata, separa 10 toneladas de ouro e entrega nas mãos do rei Senaqueribe. Sabe de onde é que Ezequias tirou esse ouro, queridos? Da casa do Senhor. A palavra do Senhor fala isso, no capítulo 19. Ezequias pega o ouro que está na casa do Senhor. Escute bem, a palavra diz também, Ezequias pega o ouro
que forrava as portas da casa do Senhor, arranca todo o ouro e entrega como suborno a um rei pagão, para que a terra dele não seja atacada. Aí você vai lá entender, pastor, como homem temente a Deus, onde a palavra de Deus fala isso, como homem temente a Deus, o homem que tem experiência com Deus. Como é que Deus permite isso? Por causa de uma atitude do homem. Naquele momento, em vez de Ezequias chamar Isaías e dizer: Isaías, ora ao teu Deus, ora ao nosso Deus, porque vem um exército de mais de 230 mil guerreiros para acabar com a nossa cidade. Ora ao teu Deus, pergunta a ele o que é que nós precisamos fazer, como precisamos nos defender e atacar. Ele pega e entrega suborno. E o pior, o suborno que ele entrega, ele tira da casa de Deus. Quantas vezes eu e você temos errado diante de Deus? E muitas vezes chega lá no quartinho, naquele lugar que é o secreto: meu Deus, como tu és bom, como tu és maravilhoso, tu és bendito, tu és o meu Pai. E você não vê nada acontecer. Queridos, eu estou aqui para te dizer uma coisa: toda oração que você faz, Deus está ouvindo. Toda oração que você faz, Deus está ouvindo. Mas a questão é: onde está o teu coração? Onde está a tua mente? Onde estão os teus dias? Onde está a tua integridade com Deus? Eu vim aqui nesta noite para te dar uma palavra de bênção, mas eu também vim te alertar. Não faça do lugar secreto que você separou para ter com Deus como um lugar qualquer. Aleluia. Não faça isso. Não faça isso, igreja do Senhor. Aleluia. O lugar que você separou para ser um lugar santificado com Deus é um lugar, meu irmão, onde você vai ver a graça dele, que é Jesus Cristo na tua vida. Queridos, eu já passei horas no meu secreto, só para você ter uma noção, do que eu estou te falando. E não é questão de tempo não, tá? Não é questão de tempo. A questão aqui não é tempo. A questão é você ter um coração quebrantado a Deus. A questão é você ser verdadeiro com Ele. Por isso que Ezequias diz, ele na oração ele diz: lembra de mim do que eu era, do que eu fiz. Mas e aí, eu entendo dessa forma, a palavra me trouxe esse entendimento. De repente ele estava dizendo a Deus: me lembra do que eu fiz. Senhor, lembra do que eu fiz. Lembra do que eu era, lembra do que eu fiz, lembra do que eu era. De repente Deus estava dizendo assim: e o que é que tu estás sendo hoje? E Deus fala para mim e para você nesta noite: como você está diante da presença de Deus? Quando ele vai para o quarto dele, ele está se despindo de toda casca negativa, demoníaca, miserável, que o homem muitas vezes traz sobre a sua vida. Ele se desfaz de tudo aquilo ali, sabe como? Integridade. Integridade. Um coração contrito, um coração quebrantado, um coração verdadeiro. Isso ele honrou do pai dele. Ele precisava levar isso para o povo dele, para o povo de Deus. Já não era mais só a questão de Ezequias, ali era a questão do povo. O povo estava há um tempo para ser exterminado. E ele, com seu coração quebrantado, ele vai verdadeiramente na presença de Deus. E sabe o que é que acontece? Deus chega para Isaías. Antes de Isaías sair do pátio, do palácio, Deus chega para Isaías e diz assim: meu filho, volta lá e diz a ele que eu ouvi, antes de Deus chegar para Isaías e dar ordem para dizer assim: eu vou mudar a história. Deus diz assim: fala para ele que eu ouvi a oração dele. Fala para ele que eu ouvi a oração dele.
E vou acrescentar mais 15 anos. Ezequias é o único homem da Bíblia que Deus diz que vai morrer, depois diz que não vai morrer, e mesmo assim acrescenta tantos dias, tu vai só agora, tu vai durar mais 15 anos. Agora quando chegar 15 anos, tu morre. Depois de 15 anos ele morreu. Mas Judá não foi invadida. Amém, queridos? Não permita que o inferno invada a sua casa. Não permita que o inferno, eu vou repetir, preste atenção, não permita que o inferno invada a sua casa. Não permita que o inferno tenha direito e legalidade para entrar na sua casa. Porque, meu irmão, vou te falar, viu? Confesso, para a honra e glória do Senhor, eu nunca tive essa experiência. Do inferno chegar dentro da minha casa e fazer o que... Nunca tive. Mas eu conheço pessoas que já teve essa experiência. E é terrível. É horrível. Eu nunca quero. Meu irmão, se brincar, eu tinha medo. Eu sou mole. Esse negócio de, eu quero ver isso. Não. Eu sempre fui da intercessão, amo intercessão para a honra e glória do Senhor, mas esse negócio de ver isso, ver aquilo, não. Eu sou mais para a parte de cura. Eu gosto da parte de cura. A parte de libertação, eu deixava lá para os meninos, deixava para as meninas. Não, pastor, bora lá. Eu? Eu? Não. Chama quem tu quiser aí. Pensou, não, eu não. Aí, quando chegar assim, bora orar pela vida aí de uma irmã que está enferma. Eu estou aqui, bora, eu vou. Aí eu ia. Meu negócio para ver isso, ver aquilo. Eu quero ver Jesus Cristo mesmo, amém. Mas, assim, E já tive uma excelente experiência com Jesus. E, queridos, nós precisamos selar a nossa casa com verdade, cara. Pelo amor de Deus, igreja, eu vou falar uma coisa para você. Receba isso com um coração muito alegre e com muita firmeza do que o que eu estou falando para você é para a tua sanidade aí espiritual. Eu vou te falar uma coisa. Sela a tua casa com integridade e verdade. Se tu selar a tua casa com integridade e verdade, pode ter certeza de uma coisa. Tu vai ungir, vai estar ungido. Tu vai ungir as portas, a porta vai estar ungida, verdadeiramente. Tu vai ungir a janela, vai estar ungido. Tu vai ungir o muro, vai estar ungido. Eu ungi minha casa, meu irmão. Se brincar, eu subia na antena lá e já ia ungir a antena. Só não subia porque eu tenho pavor à altura. Mas se brincasse, eu jogava até um pouquinho de óleo lá para... Eu era aquele cara, sabe, que chega, eu topo qualquer parada, só não queria me envolver com o negócio para ver nada, né? Aí eu não queria, não. Mas eu topava qualquer parada, cara. Se o apóstolo chegasse para mim, você sai daqui, da sua casa, para ungir sua casa, tal, não sei o quê. Meu irmão já levava o óleo, ia lá, os vizinhos olhavam para mim e ficavam, o que é que esse doido está fazendo? Eu disse, sou doido por Jesus Cristo. E foi assim que Deus fez a obra, meu irmão, na minha vida, na vida da minha família. Agora, a princípio, eu quero te falar uma coisa. Aquilo que eu estou falando para você, eu pegava meu filho, pegava minha filha e dizia assim, a gente é uma família pastoral, nunca escondi isso deles e deixei sempre a verdade deles, até hoje. Somos uma família pastoral, se ligue, viu? Preste atenção. Aqui é integridade e verdade, viu? Fala a verdade até o sangue correr pelas canelas e rio abaixo. Fala a verdade. Existe uma responsabilidade sobre a nossa família. Os meninos, aí a gente tem uma base lá em casa, toda terça-feira. Aí na garagem lá ficam os meninos. Aí Thales está lá me ajudando. Aí o filho da Edgar também vai e tal, não sei o quê. E minha esposa fica na sala com as meninas. Tem dia, meu irmão, tem terça-feira que quando a gente menos espera, dá 40 jovens, cara. E eu já cheguei para o apóstolo e disse assim, não foi Thales, já cheguei para o apóstolo e disse, meu irmão, meu velho é o seguinte, aqui não tem mais lugar não. Fica lá na frente e já o povo vai sentar no chão. Aí tem umas cadeiras plagões assim lá em casa, aí o sol, chuva. Aí às vezes esquece lá fora, aí queima a cadeira, tem uns caras que senta, que é uma benção, os caras bem fortezinhos, né? Bem troncados, né? Aí pega, senta e dá aquela espreguiça, quando vai, aquele tac! Pronto, quebrou mais uma, glória a Deus, aleluia. E por aí vai, meu irmão. Queridos, e eu digo uma coisa a você, a palavra está aí, Thales, que não me deixa mentir. Se eu estiver mentindo, por favor, pode falar. O que eu mais ministro para essa juventude é, seja íntegro na presença de Deus. Não adianta tu chegar, meu irmão, minha casa é o céu, é o segundo céu do Senhor, minha casa é onde Jesus visita, minha casa é onde o Espírito Santo habita, minha casa é isso. E tu não trata com verdade, cara. Não tem como, meu irmão. Tu estás indo contra a palavra.
Tu estás indo contra, tu mesmo estás indo contra aquilo que tu prega, aquilo que tu acredita. Não tem como. Queridos, faça do secreto o lugar onde você e Deus vai se encontrar. Seja na palavra, seja numa oração. Faça do lugar secreto, dentro da sua casa. Eu já tive um lugar secreto, viu, meu irmão? Amém? Eu já tive um lugar secreto no trabalho. Lembrei assim do nada agora. Eu já tive um lugar secreto. Era no banheiro da empresa. Só que é o seguinte, no dia que eu recebi uma ligação da apóstola, eu era líder de intercessão na época, no dia que isso eu lembro o dia, viu? Eu lembro o ano, viu, tá? 2011, novembro de 2011. Eu lembro, só aquele cara que lembra do negócio. Às vezes a mente falha, eu não lembro. E a apóstola chega para mim, eu estava no trabalho e disse, Xande, eu preciso que você ore, estou levantando algumas pessoas que orem por tal coisa, tal situação que está acontecendo. Amém. Eu peguei e no banheiro lá da empresa, só dava para uma pessoa, aí eu olhei assim, eu disse, eu vou para o banheiro. Cheguei no banheiro, fui orar. Quando eu chego, um forro PVC estava afastado, era um galpão, forro PVC tinha afastado, isso já era 8h30, 8h40 da manhã, e quando eu olhei para o chão, todo melado de cocô de pombo. A bacia sanitária, era um banheiro pequenininho, a bacia sanitária, pilchão, todo melado de cocô de pombo. Eu disse, aí eu fechei a porta, eu olhei aquele cheiro desagradável, rapaz. E eu disse, meu Deus, como é que eu vou orar aqui agora, cara? Aí eu fiquei em pé e eu me deparei com aquelas, tudo melado mesmo, tudo melado. Eu disse, meu Deus do céu, como é que eu vou orar aqui agora? Aí eu peguei com o pé, né, na bacia, eu vi que estava duro, seco, aquele negócio já. Aí eu disse, meu Deus, é aqui mesmo. É aqui mesmo. Me debrucei no chão, meu irmão, estava com a camisa de manga comprida, passei assim, ó, like. Eu disse, em nome de Jesus, eu vou me ajoelhar aqui e eu não vou pegar nenhuma doença contagiada por pombo. Em nome de Jesus. Orei, passei uns 15 minutos orando, me levantei. Eu disse, agora eu devo estar fedendo a cocô de pombo. Aí eu cheguei no escritório, né? Aí tinha um pessoal lá, um começou a olhar para mim, outro começou a olhar para mim, a outra, eu disse assim, estou fedendo a cocô de pombo. Aí eu perguntei e disse assim, até hoje eu tenho uma amizade com esse cara, o Henrique, se converteu na igreja lá, na época, no Encontro de Homens, e eu disse assim, por que vocês estão olhando para mim desse jeito? Pode falar, eu pensei que eles, porque está fedendo, Alexandre, negócio de cocô, fosse no banho, porque sabiam que toda segunda-feira tinha que chegar alguém da limpeza para limpar aquilo lá. E eu pensei que eles iam dizer que eu estava fedendo a pombo, cara. E Henrique chega para mim e diz assim, a gente percebeu que você foi para o banheiro, passou 15 minutos lá. Eu disse, pronto, vão dizer que eu fiz o 2 e agora está tudo insensado, né? Aí ele disse assim, a gente percebeu que a maneira que você entrou foi diferente da maneira que você saiu. Aí eu, bem sério, olhei para ele e disse assim, por que, Henrique? Ele disse assim, aí ninguém era convertido, só eu, na verdade, todo mundo desviado. Aí ele disse assim, você foi orar? Eu disse, cara, eu fui orar. E naquele tempo, eu cheguei para ele e disse assim, hoje eu fiz do banheiro da empresa o meu lugar secreto com Deus. Porém, eu disse para ele em seguida, nunca mais eu quero, não, nesse aqui eu não quero. Queridos, aquilo que eu falei no início, muitas vezes a gente faz uma oração, mas muitas vezes, uma oração às vezes até calorosa com Deus, às vezes uma oração mais espontânea, mas muitas vezes somos levados a orar uma oração emergencial, de urgência. E você precisa estar preparado para isso. Você precisa estar preparado para esse momento na sua vida. Foi uma coisa que eu sempre me atentei, como pastor, como na época líder de intercessão, como intercessor nato. Amo intercessão, é a paixão da minha vida, eu sei como foi que Deus tratou comigo a intercessão. Queridos, eu sempre me disponibilizei para Deus a orar pelas causas que Ele me chamava para orar. E a melhor coisa era quando Deus dizia assim, filho, vai para o teu secreto. Queridos, eu já saí de reunião, eu já saí de reunião de empresa, eu já saí de reunião com gerente de banco, eu já saí de reunião com diretor. Na hora, meu irmão, eu só não fazia mentir, porque eu iria invalidar minha oração, cara. Mas eu já saí de oração muito importante para dizer assim, ó, eu preciso de 5 minutos.
Você me dá 5 minutos, dou. E eu ia para qualquer lugar. E eu ia para qualquer lugar ali, na urgência, eu fazia daquele lugar o meu lugar secreto. Gente, eu já fiz do meu carro um lugar secreto. Minha esposa trabalhava na época numa empresa chamada N3 Computadores, ali em Boa Viagem, por trás da Paulo Miranda. E eu estava naquele momento ali, tinha largado, eu trabalhava do outro lado da Conselheira Aguiar, e eu cheguei, parei, desliguei o carro e comecei a ouvir um louvor de Fernandinho. E ali eu fiz um secreto com Deus, eu comecei a orar, porque minha esposa estava passando uma dificuldade muito grande no trabalho. E eu comecei a orar, comecei a interceder ali, eu fiz o meu lugar secreto naquele momento. E teve um momento que Deus disse assim, ore por tal coisa. E eu, totalmente diferente, meu irmão, do que eu estava orando. E eu comecei a orar. Quando eu acabei de orar, já estava perto das 18 horas, já minha esposa largar. Quando deu 5 para as 18 horas, Deus disse assim, agora pega esse louvor que você está ouvindo e aumenta o som. Aí eu, porque eu não gosto de incomodar ninguém, né? Com som alto nunca gostei, nem em casa eu gosto de fazer isso, por causa dos vizinhos. Aí aumentei um pouquinho, 10 centavos de som. Aí Deus disse assim, aumente mais. Eu aumentei, aumente mais, eu aumentei. Eu tinha um som no carro um pouco potente. Eu disse, meu Deus, o pessoal lá dentro da empresa vai ouvir. Mas eu estava no meu lugar secreto com Deus. Mas lá dentro eu sabia que Deus ia fazer alguma coisa com alguém. Porque, meu irmão, você sabe. Deus trata, cara. E eu comecei a aumentar. Chegou uma hora que eu não aguentava mais e já foi logo no último, porque eu sabia que Deus ia pedir para eu aumentar mais, aumentei. Quando eu aumentei, a primeira pessoa que sai da empresa foi um funcionário que perseguia minha esposa dentro da empresa. Era o cara que era o perseguidor da minha esposa dentro da empresa. Quando eu olhei para ele, vou mentir, meu irmão, estou falando de verdade aqui, eu vou mentir. O primeiro sentimento, se o carro tivesse ligado, eu ia passar por cima dele agora, mas o Espírito Santo de Deus é maior na minha vida. E eu aproveitei aquele momento e eu comecei a entender que a oração que eu tinha feito não era para mim, não era para minha esposa, era para ele. Ele para no meio da calçada, já atravessando a rua, no meio-fio, ele procura aquele som que estava tocando. Quando ele olha, ele sabia que eu era esposo de Joelma. Ele olha para mim, aí olha, o cara bem forte, eu disse, oxe, ele lá e eu aqui, meu irmão. Eu já não queria mais passar por cima. Se ele viesse para o meu lado, eu ligava e ia embora. E ele olhava, eu olhava, e eu já dizia assim, meu irmão, esse cara vem para o lado de cá. O cara pega, entra no carro dele, entra no estacionamento, entra no carro e vai embora. Isso é uma sexta-feira. Na segunda-feira, ele bate na porta, onde minha esposa, a sala, bate lá, Joelma. Aí ele, oi fulano, vou nem dizer o nome dele, oi fulano. Aí Joelma, lá veio o cara, Joelma falando, lá veio o cara me incomodar na segunda-feira, meu perseguidor e tal. Joelma, eu quero te falar uma coisa. Diga. Pode falar, fulano, diga. Quando eu saí ontem, eu sabia, ele desviado, tá? Quando eu saí da empresa na sexta-feira, eu sabia, eu sou desviado, viu? Mas eu sabia, Deus me disse que tinha alguém orando por mim. E eu parei e escutei um som de Fernandinho tocando. E eu olhei de um lado, olhei do outro, olhei de um lado. E eu vi que esse som do carro estava saindo do carro do teu marido. Foi mesmo, fulano? Foi. E o que mais? Fala, o que mais? Diga a ele que eu ouvi a voz de Deus. Diga a ele que Deus tocou o meu coração. E a partir de hoje, me perdoe, que eu sei que eu fui um perseguidor na sua vida dentro da empresa. Amém, queridos? Amém? Glória a Deus. Meu irmão, se Deus, já viu o relógio aqui, viu? Amém. Glória a Deus. Se Deus te leva a orar por uma coisa que você não entende nada, absolutamente nada, e vamos lá, vamos botar um pouquinho aí de pimenta do reino, e se Deus te levar para orar sobre algo que tu não está entendendo nada, e que seja por alguém que você não quer orar, ore. Ore. Vai para o teu secreto, usa o teu secreto para orar por ele ou por ela. Ore. Sabe por quê?
Deus ouve a tua oração. Deus ouve a tua oração. Eu quero que você saia daqui hoje com essa certeza de que Deus ouve a sua oração. E que Ele está com os ouvidos preparados para ouvir o que você tem para falar com Ele. Mas sabe o que é que acontece? O inferno quer te amedrontar, como a gente cantou, quer te colocar medo, quer te amedrontar, quer te acovardar, e muitas vezes quer te dizer que a tua oração não faz efeito na vida de alguém. Mas eu estou aqui para te dizer, faz efeito, fez na minha vida, fez na vida da minha família, fez no meu ministério. Se eu estou aqui, é por causa de uma oração, é por causa da oração do justo, é por causa da oração da minha mãe, é porque meus líderes oram pela minha vida, é porque a intercessão ora pela minha vida. Eu quero te dizer que a oração do justo faz efeito. E se faz efeito, Deus vai te usar para orar pela vida de alguém. Agora, por favor, em nome de Jesus, não se alegra apenas quando Deus pedir para você orar pelo teu líder, pelo teu pastor, pela irmã que você tem um carinho muito grande, pelo irmão que você tem um carinho muito grande. Não, pelo louvor, pela intercessão. Mas quando Ele te colocar para orar por aquela pessoa que você não gosta, ore. Porque o primeiro sentimento a mudar vai ser o teu. Amém, queridos? Amém? Eu queria chamar o louvor para cá. Amém? Vem para cá, me ajuda mais um pouquinho aqui. Eu vou encerrar. Já passei alguns minutos. Eu queria que você ficasse de pé em nome de Jesus. Amém, queridos? Esse é um dia, como assim, todos os outros, quando nos reunimos na casa de Deus. Esse é um dia em que o Senhor te trouxe para ouvir uma palavra, mas é como foi orado aqui no altar. Essa palavra, ela não pode apenas entrar no seu ouvido, não pode entrar no seu ouvido e sair pelo outro ouvido. A palavra de Deus na minha e na sua vida, ela vem sobre o nosso entendimento, para que você coloque em prática. Você precisa colocar em prática aquilo que Deus te instrui, nos cultos, nas orações, no momento de consagração. Hoje eu fiz um momento de consagração em minha esposa, hoje pela manhã, do nada. Quando foi ontem, meia-noite, minha esposa vira para mim e diz assim: amor, amanhã vamos acordar mais cedo para fazer uma consagração até meio-dia. Eu disse: fechado, amém, glória a Deus, é de Deus. É de Deus. Queridos, Deus, Ele quer trazer nobres experiências com o seu povo. E para isso você precisa ser íntegro na presença dEle. Você precisa ser verdadeiro, você precisa ser verdadeira. Você precisa quebrantar o seu coração. Eu não vou altear a minha voz nesse momento, não precisa mais. Sabe o que precisa? É você quebrantar o seu coração e deixar o Espírito Santo de Deus entrar e mudar todas as circunstâncias da sua vida. Olha aqui, ó. Hoje, já fazem 2 anos, dia 2 de maio agora, pastor Sóstenes, fizeram 2 anos, que eu decidi abrir mão de empresa, eu decidi abrir mão de emprego, para viver para o reino. Pouquíssimas pessoas sabem disso, na verdade. Pouquíssimas. Na íntegra, assim, pouquíssimas. Eu falar assim de altar, pouquíssimas. Mas eu tenho liberdade para falar isso aqui, porque quando eu cheguei aqui, eu virei ali para Edgar, eu disse assim: Edgar, tu estás vendo o que está acontecendo aqui? E Edgar olhou para mim e disse assim: Jesus está nesse lugar. E como é bom quando a gente chega no lugar e Jesus está lá, fazendo o mover dele. Faz 2 anos agora, dia 2 de maio, que eu pedi demissão de uma empresa, onde meu salário podia chegar a R$8.000 em 3 meses. Em 6 meses. Eu trabalhei 3 meses. Trabalhei 3 meses, decidi pedir demissão, porque havia uma máfia dentro do aeroporto, era comprador de uma empresa lá dentro.
E eu decidi pedir demissão. Aí o cara diz assim, como é, pastor? Demissão de uma empresa dessa? Pedi demissão. Eu tive um princípio de AVC, princípio de infarto. Princípio de infarto. Eu mesmo me socorri. E numa moto, na verdade. Cheguei na UPA. Como é que eu cheguei aqui? Mas antes disso, eu recebi uma palavra de Deus. A gente estava lá no galpão na avenida. Eu recebi uma palavra de Deus, direcionada de Deus. Eu estava bem coladinho no altar, orando, intercedendo, com as mãos no altar. E Deus disse assim para mim: filho, eu vou te fazer ter, mesmo sem ter. Ele disse, ele falou diretamente comigo: eu vou te fazer ter, mesmo sem ter. Os meninos sabem dessa história. E eu disse assim a Deus: amém, Senhor, eu quero ter essa experiência. Hoje só quem trabalha lá em casa é minha esposa. Minha filha começou a trabalhar agora há pouco, para a honra e glória do Senhor. Quando aparece, a gente faz concursos, trabalha em concursos. Mas mês de abril não apareceu nenhum, mês de maio até agora não tem nenhum. Mas eu me apego, pastor, a uma palavra que eu ouvi lá atrás, quando Deus chegou para mim e disse assim: eu vou te fazer ter, mesmo sem ter. E eu disse assim: que negócio estranho. Quando eu ouvi a palavra, eu disse: que negócio estranho, cara. Que negócio estranho. Como assim, Deus? Eu vou ter mesmo sem ter. E eu quis fazer como se fosse uma matemática, onde 2 mais 2 são 4 e não é nenhum outro resultado. Só que a matemática de Deus não é igual à nossa matemática. Se Deus determinar que 2 mais 2 são 1000, vai ser 1000. Se Ele determinar que 2 mais 2 são 5, vai ser 5. E Ele vai fazer o nosso entendimento ser 5. Porque Deus é inescrutável. Ele é incapaz. Ele é incapaz. Nós somos incapazes de sondar Deus na sua totalidade. E quando eu recebi essa palavra, automaticamente o pastor disse assim: Senhor, eu posso não estar entendendo agora o poder dessa palavra e o peso dessa palavra na minha vida, mas eu recebo em nome de Jesus. 4 anos. Eu estava desempregado. Época da pandemia. Estourando, pau da pandemia, desempregado. E eu vivi aquela palavra. Até hoje eu vivo essa palavra. Onde Deus iria me fazer ter mesmo sem ter. E já que essa palavra chegou sobre a minha vida, eu vivo essa palavra para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Onde você vai ter, mesmo sem ter. As pessoas vão chegar para você e vão dizer assim: fulano, fulana, como é que tu conquistou isso? Aí você vai dizer: eu não sei. Eu só sei que Deus abriu uma porta e eu tenho. Fulano, fulana, como é que tu consegue colocar o teu filho no colégio particular? Um dos colégios mais caros do bairro. Eu não sei. Eu sei que Deus faz a coisa acontecer. Chegou um pessoal para mim na igreja e disse assim: pastor, olhe, na verdade foi um vaso. Disse assim: pastor, eu estou orando pela sua vida, para que Deus abra uma porta de emprego na sua vida. Meu irmão, pare, pelo amor de Deus. Apenas ore para que seja a vontade dele, mas não nem a sua e nem a minha vontade. Sabe por que eu tenho esse discernimento, queridos? O lugar secreto. O lugar secreto me traz essas experiências. O lugar secreto que eu e minha esposa abrimos para os nossos filhos traz essa experiência com eles. Hoje meu filho, meu irmão, hoje em dia, meu filho é aquele que, 11 anos, ele acorda, tanto faz, ir para uma TV, ligar a TV, alguma coisa, então querer logo tomar café. Hoje em dia, esse ano ele está estudando de manhã. Mas tanto faz ele pegar a Bíblia dele, sentar no sofá e ler a Bíblia. Quando ele acaba de ler a Bíblia, 11 anos, quando ele acaba de ler a Bíblia, sabe o que é que ele faz? Ele se ajoelha, coloca a Bíblia do lado, se ajoelha e vai orar. Às vezes a oração dele é 10 segundos. Agora duvida que Deus não ouça?
duvido que Deus não ouça. Ele tem um lugar secreto dele. Minha filha já é mais tímida. Ela é igual ao pai. Já tem uma timidez. Mas ela tem um lugar secreto dela. Você precisa trazer esse lugar secreto à sua existência. À existência da sua família. Você precisa elaborar, criar, lutar para que isso seja possível. Ah, pastor, como é que o senhor... Queridos, eu já ouvi, sabe o que, meu irmão? Pastor, o senhor é fiel à sua esposa? Eu? Fiel à minha esposa? Por que eu não seria fiel à minha esposa? Foi um jovem que me fez essa pergunta. Fiel à minha esposa? Por que eu não seria fiel à minha esposa? Não há motivo para não ser fiel à minha esposa. E se ela não me desse motivo, Jesus Cristo me dá motivo para eu ser fiel. Queridos, quando temos um nível de oração extravagante na presença de Deus, tudo muda na minha e na tua vida. Aquela sensação que você quer que as pessoas te olhem diferente, as pessoas passam a ter quando você se exagera na presença de Deus. Quando eu me converti, pastor, vou finalizar. Quando eu me converti, quando eu disse, me converti, glória a Deus, pensei que todo mundo ia se alegrar, meu irmão. Que se alegrar o quê? Quando eu cheguei na casa de meu sogro, a gente só faltou levar uma pizza. Minha sogra pegou a filha dela pelo ombro e bateu na parede. Você a partir de hoje é uma vergonha para minha família. Meu padrasto, quando eu cheguei na casa dos meus pais e disse, minha mãe sabia porque minha mãe estava no dia, né? Quando eu cheguei para o meu padrasto, negão, graças a Deus, rendi minha vida ao Senhor Jesus Cristo. Sabe o que foi que ele disse? Eu não acredito. Eu só acredito daqui a um mês. Aí passou um mês. Aí eu cheguei para ele. E aí, varão, beleza? Não. E aí, negão? Negão que, né? Eu modo de falar com ele. E aí, negão, beleza? Beleza agora? Ele, só acredito daqui a 3 meses. Por quê? Porque ele sabia quem andava com ele, meu irmão. Eu era o cara que andava com ele. Para todos os lugares. Chega 3 meses. E aí, negão, beleza? E era dentro do bar dele que eu ia. Porque para passar pela minha casa, eu passava pelo bar dele. Eu não podia deixar de falar com meus pais. Óbvio. Né? Xander, eu não acredito. Só daqui a 6 meses. Beleza. 6 meses eu chegava e dizia assim, ei, negão, tudo bom? E agora? Como é que tá? Tudo certinho? Só acredito daqui a 1 ano. Eu disse, danos. Ô prova, ô cão. Ia para casa, entristecido não, perseverante, determinado, meu irmão, a mostrar que era sangue no meu sangue, dizer que Jesus ainda muda. Chegou 1 ano, meu irmão, cheguei do lado dele, aí foi na minha casa, o ambiente mudou, já não era mais a casa dele, era na minha casa, o ambiente é diferente. E aí, negão, chegou lá um dia, domingo para almoçar, negão, essa semana faz 1 ano, que eu e minha família, a gente se converteu. Ele chega para mim, coloca a mão no meu ombro, aí diz assim, se levanta, sai do lugar dele, coloca a mão no meu ombro, aí diz assim, agora eu acredito que você mudou. Mas foi muita oração, meu irmão. Até hoje ele ainda não é convertido ao Senhor, mas é muita oração, foi muita oração, cara. Eu derramei muita lágrima, eu chorei muito para que as pessoas me vissem como cristão. Porque sabe como é que as pessoas me viam ainda? As pessoas do bairro, aquele cara que subia no carro para dançar quando estava embriagado. Eu lutei muito contra isso. Quem sabe você não está lutando contra isso ainda. Tem a aprovação dos teus parentes, mas eu quero te dizer uma coisa, quem vai confirmar a presença que existe em você, a eles, é o Espírito Santo de Deus. É Jesus Cristo que vai confirmar isso. Nenhuma pessoa, pastor, nenhuma pessoa, nós moramos no bairro há 35 anos, 33 anos. Hoje nenhuma pessoa, eu e minha esposa e minha família, não somos descredenciados por nenhuma pessoa do bairro. Nenhuma pessoa do bairro. Sabe o que é isso? Jesus. Ele é o responsável por isso.
Não sou eu, não é minha esposa, não é minha filha, não é meu filho, mas é Jesus. É Jesus que é responsável por isso. É Jesus que é responsável pela sua transformação. Mas é um coração quebrantado, um coração sincero, um coração íntegro. É a tua experiência com o secreto que vai mudar toda a circunstância, que vai acabar com as perseguições. Aí só para finalizar, minha sogra e meu sogro, que chegaram para minha esposa e chegaram para mim e diziam que a gente ia ser a vergonha para eles, na família deles. 3 anos, 4 anos depois, além de estarem convertidos no Senhor, chegam na minha casa e dizem assim: o nosso batismo nas águas vai ser tal dia, e eu quero vocês lá do lado, vendo tudo. Meu sogro derramava lágrimas dentro da minha casa. Ele tirava o chapéu e dizia assim: de todas as pessoas que eu quero que estejam presentes, vocês dois, eu quero que estejam na hora, quando eu sair daquelas águas e o novo homem surgir, eu quero vocês dois. E só para finalizar, eu quero reforçar: quem faz é Deus, na minha e na tua vida. Mas eu também quero te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã: a tua oração, o secreto, vai mudar tanta coisa. E vai começar por você. Vai começar por você, vai começar por você, vai começar por você, vai começar por você. Mulher, vai mudar o teu casamento. Homem, vai mudar o teu casamento. Vai mudar o comportamento dos teus filhos contigo. Pastor, o senhor não tem ideia. Queridos, me perdoe, eu sempre tenho que entregar o culto. Queridos, de repente tem pessoas aqui: pastor, o senhor não tem ideia a luta que eu passo dentro de casa. Queridos, olha, eu era um daqueles, lá no início da minha conversão, que chegava dentro da igreja de mão dadas com a minha esposa. As pessoas olhavam pra gente, pastores, e diziam assim: meu Deus, que casal lindo. Não é boniteza não, viu? É Jesus Cristo. Não estou falando de boniteza não, eu estou falando de Jesus Cristo. Dizem assim: que casal lindo. Sabe o que é que existia no meu coração e no coração da minha esposa? Meu Deus, que isso um dia seja verdade. Meu Deus, que isso um dia seja verdade. Mas nós buscamos que a verdade viesse a acontecer. E aconteceu. Hoje, a gente chega nos lugares, as pessoas dizem assim: meu Deus, que casal lindo. Aí hoje eu digo: é pela graça de Jesus Cristo. Porque Deus mudou tudo na nossa vida. Integridade, amor, companheirismo, lealdade, amizade, romance, amor, cuidado, zelo. Quem faz isso na minha e na tua vida é Jesus Cristo. Mas ó, doeram muito, meu irmão, no chão, a um ponto de passar horas orando e eu gritar para minha esposa: amor! E ela chegava no quarto, de repente, o que foi? Me ajuda a levantar, que eu estou travado. Eu não estou conseguindo levantar. De tanto tempo ajoelhado no chão, não conseguia, não tinha mais coordenação motora para me levantar. Mas eu quero te dizer, ainda até hoje vale a pena. Amém, queridos? Saia daqui essa noite com essa palavra de transformação para dentro da sua casa. Mulher, você vai mudar tudo dentro da sua casa, porque sobre a sua vida está a palavra de Deus. A mulher edificadora do lar, edificadora do lar. Amém, queridos? Homem, seja sacerdote da tua casa. Não entregue o sacerdócio, seja sacerdote da sua casa. Seja íntegro, seja verdadeiro, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Eu queria que agora, em nome de Jesus, você desse um forte aplauso ao único que é digno, Jesus. Aleluia! Glória a Deus!